Uma pessoa fez uma pergunta para mim: Bruxo, por que tu não libera todos os comentários do teu canal? Meu chapa, não posso liberar todos os comentários no meu canal. Porque tem muita gente, tem muito religioso que vem buscar informação e conhecimento dentro do meu canal. Para depois eles basearem os estudos deles e depois fazerem vídeos e publicarem na internet. Mas até o momento, o que acontece? A pessoa vai lá, assiste um vídeo e deixa um comentário lá desse tamanho. Ela não assistiu todos os vídeos do canal, então ela não tem noção do que está dizendo, do que está fazendo. E eu não posso deixar isso aparecer, porque se eu deixar postar isso, vai parecer que eu concordo com essa bobagem que a pessoa está dizendo. Então, eu não coloco. Se alguma pessoa faz um comentário: ó, Bruxo, eu não concordo que é assim, por causa disso, e fundamenta o troço, e o troço tem fundamento, e ela só, olha, essa é a minha opinião, eu coloco lá. Se a pessoa não for religiosa. Se a pessoa for religiosa, eu não coloco. Eu não coloco e o que eu posso fazer de melhor por essas pessoas é não publicar. Porque eu vou ensinar uma coisa para vocês e vocês tenham isso para a vida inteira. Tu chegou num lugar, qualquer área. Chegou numa oficina, por exemplo. Tá? Você está falando de oficina porque conheço bem. A gente ficava olhando para a cara do cliente. O cara encostava o carro e dizia assim: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Quando ele começava a falar, pelo sintoma do carro, a gente já sabia que ele não entendia patavina do que ele estava dizendo. Mas ele achava que entendia. E ele começava a dizer um monte de coisa. E se a gente fosse maldoso, ia dizer para ele: o senhor tem razão, porque às vezes era só uma coisinha bem simples. E ele fazia uma desgraça. Isso aí eu vi acontecer muitas vezes. Muitas vezes. Então o melhor conselho que eu dou para vocês é... Esse da oficina é fatal. Chega na oficina, para o carro e manda o mecânico olhar. Porque o mecânico não sabe se tu entende ou não entende. Então ele vai na coisa certa. Ele vai te dizer: olha, é isso aqui. Porque ele não vai correr o risco de passar por mentiroso, de sem vergonha. Mas se tu abrir a boca e disser uma bobagem, ele vai ver que tu não entende e vai dizer qualquer coisa para ti, tu vai ter que aceitar. Tu não é profissional dessa área. E é assim quando eu sento no meio de religiosos. Quando eu sento no meio de religiosos, as pessoas que me conhecem anotam. Eu não falo nada, eu fico quieto. E deixo as pessoas falar, e elas dizem o que elas quiserem. E eu não estou nem aí. Eu não me importo. E se eles perguntam a minha opinião, eu digo: não sei. E vou tocar meu violão, beber meu uísque, comer meu churrasco. Tem poucas pessoas com quem eu troco informações e as pessoas nem sabem com quem é que eu troco informações. Mas são pessoas que estão há muitos anos trabalhando. E essas pessoas, se vocês encontrarem alguém, são bruxos, tá? Vocês vão ver que eles falam a mesma linguagem que eu. A mesma coisa que eu digo, eles dizem. Claro que tem um monte de gente aí contando história da carochinha. Por quê? Porque precisam disso. Precisam disso. Mas procurem as datas em que os vídeos foram colocados e venham ao meu canal e olhem. Muitos dos assuntos que eu abordo aqui, eu fui o primeiro a colocar na internet porque ninguém conhecia. Agora todo mundo é especialista nisso ou naquilo, mas a verdade é só olhar as datas das publicações. Não haviam certas publicações antes do meu canal, e isso que esse canal que eu tenho agora é o segundo. O primeiro eu perdi. Eu já falei sobre isso. Um dia eu conto para vocês como é que eu perdi esse canal, tá? Mas por enquanto eu não vou contar. Mas foi uma atrapalhada. Coisa que não dá para contar aqui. Um dia eu vou contar, um dia eu vou mexer de coragem e vou contar como é que eu perdi o canal. Eu fazer o quê? Tá, mas é só vocês olharem as datas. É só olharem as datas. Fulano tá falando, fulano começou a publicar lá: semana eu vou fazer uma missa negra. Vai lá e pede as fotos da missa negra, vai ver se realmente é uma missa negra. E quando é que ele começou a fazer aquilo? Olha a data dos vídeos que eu coloquei. E só depois as pessoas passaram a falar nisso.
Magia vermelha. Tem gente que faz, mas tem magia branca, magia preta, negócio de magia vermelha. Não, magia vermelha é um tipo de ritual. É que se eu falar em Telema, isso está presente dentro da Wicca, isso está presente dentro da magia draconiana, está presente dentro do Telema, que é o certo. Mas por que eu não uso essa forma de falar? Porque eu me comunico do Rio Grande do Sul para o país inteiro, que é um continente. Eu tenho que falar a linguagem que a pessoa entenda. E não ficar falando termos que só os bruxos vão entender, porque eles conhecem. Eles conhecem. Perguntar para um bruxo o que é, ele vai te dizer o que é, porque ele conhece. Mas essas pessoas que estão por aí hoje e se apresentam, que não conseguem definir, que não conseguem entender, a diferença de alta para baixa, bom, aí é complicado. É muito complicado. E aí eu não posso deixar essas pessoas falar, porque vai estar parecendo, o bruxo concorda com isso aqui. Não posso. Porque mais cedo ou mais tarde vai ser prejudicial para essa pessoa. Porque ela vai começar a estudar. Porque eu tenho 56 anos e desde os 16 eu vivo nesse meio. O tempo que eu fiz o seminário maior de Viamão, 2 anos de seminário maior de Viamão, os padres já falavam sobre isso. Os padres falavam sobre isso. Um dia eu conto para vocês porque eu fui expulso do seminário. Eu saí, mas meio que vai. Sabe? Diz, vai. Teu lugar não é aqui. Mas eu poderia colocar aqui mais um monte de canais que tem por aí que são baseados no meu canal, sem problema nenhum. Mas o que eu digo é o seguinte: assistam todos os vídeos do canal ou todos sobre aquele assunto. Não quer ler? E aí tem gente que diz assim, mas eu perguntei para uma entidade, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Traz a entidade aqui, senta aqui do meu lado, eu vou perguntar, eu faço 3 perguntas para ela, não vai saber responder nenhuma. Porque não é porque não é do métier dela. Não é. Ela nasceu e aprendeu a trabalhar numa cultura. Ela não vai conhecer a outra cultura. Ela só vai aprender se tu ensinares, e a tua forma de ensinar é tu lendo, tu aprendendo, tu trabalhando. A entidade vai ver tu trabalhar, vai aprender contigo, e aí sim, ela vai ter o mesmo conhecimento que tu tem. E aí sim, ela vai procurar mais conhecimento, e aí ela vai ter o caminho para procurar, ela vai saber o que procurar. Porque senão, meu chapa, não vai. Não vai. Não vai, pode sentar com qualquer Exu e abrir a boca. Tem um cara aí, numa rede aí de vídeos curtos aí, não sei se ele está aqui no YouTube. Ele recebe tudo que é Exu que tem na face da terra. Recebe Petuvete, tudo, ele recebe tudo. E as entidades vêm trazer comunicação. Um show de barbaridades. Um show de barbaridades. Para quem conhece, claro, para quem não conhece, a entidade está ali, pelo amor de Deus. Está na hora de eu abandonar já. Eu já estou estressando com isso. Está ficando demais o negócio. Depois dessa, então, que as pessoas fizeram aí da Bot Kisser, eu fico com vergonha de me apresentar como religioso, porque, cara, tá demais. As pessoas estão abusando do troço. Tá bom? Desculpe meu desabafo, mas é que eu estou pensando seriamente. Conversei com algumas pessoas e acho que está na hora de eu parar. Não vou parar de cara assim, mas eu vou começar a diminuir, tenho mais coisas para cuidar do que está me aborrecendo com essas coisas. Eu não sou obrigado a conviver e me apresentar como religioso quando outras pessoas que se apresentam aí. Tinha uma época que existia um pouco mais de ética nesse meio.
As pessoas respeitavam umas mais as outras. Hoje as pessoas brigam de soco, e dão pontapé e vão para a rede social chamar o fulano, o beltrano de sem vergonha. E eles acham que estão fazendo um favor para a religião. Como eu não tenho religião, eu me afastei das religiões, eu me afastei das religiões por causa disso, por causa desse tipo de coisa. Hoje eu não vou falar mais, eu não estou com cabeça para falar e vou terminar ofendendo e dizendo bobagem. Então, meu abraço a todos vocês.